Olá, a graça e a paz a todos. Eu sou o pastor Basílio da Igreja Batista Aga. Estou nesse momento vivendo esse tempo de turbulência. Na verdade, as nações, o mundo tem vivido dessa forma. Só que para nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que esse tempo não pega ninguém de surpresa. Até porque Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, nos disse claramente que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Em João 14, Jesus repete a mesma coisa, ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ainda mais, o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 11, e eu quero ler esse versículo para você, diz muito a esse respeito, a esse momento, quando ele disse assim, Jesus disse assim: haverá grandes terremotos, vírgula, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. No versículo 13, pulando um versículo só, nós temos uma outra situação que Jesus disse assim: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então Jesus deixa muito bem claro na sua palavra de que epidemias haveriam de acontecer como sinal dos finais dos últimos tempos, anunciando assim a sua vinda. Então, como eu disse, isso não nos pega de forma nenhuma de surpresa, porque a palavra já deixa isso muito bem claro. Eu quero me valer de um texto para reforçar a nossa fé, mostrando claramente a atitude que Jesus espera de cada um de nós nesse tempo de crise. O que Jesus espera de mim e de você? Vamos olhar juntos Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. É um texto muito conhecido, creio eu que você já o conhece, mas aqui tem algumas verdades inseridas e eu quero, junto com você, meditar nessa palavra. Olha só o que Jesus diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, que palavra poderosa da parte de Deus, que podemos perfeitamente aplicar essa palavra para esse tempo que estamos vivendo. Primeiro, o texto diz aqui no versículo 36, 35, que já era tarde. Por quê? Porque Jesus tinha pregado o dia inteiro a palavra de Deus. E quem eram essas testemunhas que estavam perto deles? Além da multidão, os próprios discípulos que estavam aqui nesse barco. E no verso 35, Jesus disse assim: passemos. A palavra foi muito bem clara. Jesus já disse que os discípulos haveriam de passar. Embora se levantou, como diz o texto aqui, uma grande tempestade, mas a palavra de Deus já havia sido dada e liberada. Então eles tinham uma palavra de vitória, a palavra de passar para o outro lado da margem. Então, isso mostra assim claramente que Jesus, ele nos dá a vitória. É por isso que a Bíblia diz assim que eu e você somos mais do que vencedores, né? Nós somos mais do que vencedores, porque nós podemos vencer toda e qualquer situação pela fé no nome de Jesus. Nós somos um povo que não deve viver com medo. Ainda que muita coisa tenha acontecido, muitas perturbações, essa crise momentânea que nós temos passado, e estamos passando, na verdade, ela não é nova. Porque se você olhar bem para a história da humanidade, você vai identificar, por exemplo, tantas crises, tantos problemas que os seres humanos já passaram. Por exemplo, quer ver um negócio? Tem um texto aqui da revista super interessante, que eu até peguei aqui, para a gente ter assim, mais ou menos uma base, mostrando assim, como as pessoas já viveram tantos momentos terríveis, muito piores do que esse mesmo agora. Quer ver? Por exemplo, a peste negra, ela surgiu no século XIV. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A cólera, ela matou centenas de milhares de pessoas entre 1817 a 1824.
A tuberculose, olha os números. Em 100 anos, em 1850 até 1950, ela matou mais de 1 bilhão de mortos e até hoje ela continua agindo. Hoje mais controlada, mas ela continua. A varíola, ela matou mais de 300 milhões de pessoas. Tempo, 1896 a 1980. Então, a gripe espanhola, ela remonta aí por volta mais ou menos só de um século para trás. Ela matou mais de 20 milhões de pessoas. Tempo, 1980 a 1919. 1918 a 1919. Portanto, por volta de 100 anos, ela matou essa quantidade de pessoas. A tifo matou mais de 3 milhões de pessoas, só na Rússia e na Europa Oriental, ano de 1918 a 1922. Portanto, 6 anos ela ceifou, levou mais de 3 milhões de pessoas. A febre amarela, só na Etiópia ela matou, de 1960 a 1962, portanto 2 anos, mais de 30 mil mortos. O sarampo matou até 1963 mais de 6 milhões de pessoas por ano. A malária matou mais de 3 milhões de mortos desde o ano de 1980 houve esse registro. Então, a AIDS, ela surgiu por volta de 1991, quando já foram identificados alguns casos, ela ceifou mais de 22 milhões de mortos, muita gente morreu vítima de AIDS e até hoje ela mata, só que hoje um dado que eu vi, que hoje o trânsito de São Paulo mata por volta de 1,6 milhões de pessoas, na verdade no Brasil inteiro. E a AIDS ela tem matado por volta de 1,4. Então hoje o trânsito mata muito mais gente do que a AIDS hoje. Então a gente vê que as grandes epidemias, as grandes turbulências, a humanidade sempre enfrentou e sempre haverá de enfrentar. Então, como eu disse, como é que eu e você, nós podemos, assim, de forma bíblica, dizer que eu posso ter tranquilidade num tempo como esse, num tempo de incerteza, de grandes crises, como todos sabem, conhecem. Então, olhando para a palavra de Deus, eu preciso fazer como Jeremias disse. Eu quero me lembrar, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 21. É a palavra de Deus para você. Para você realmente passar, superar, você precisa realmente meditar na palavra de Deus, pegar a palavra de Deus. Jeremias disse também no capítulo 15, versículo 16, que achadas as tuas palavras, logo as comi. Então é preciso realmente que a minha vida e a tua vida esteja realmente pautada na palavra de Deus, para vencer realmente essas situações. Então, nós devemos realmente estar atento, aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Outra coisa que Jesus espera de mim e de você é que eu tenha fé, porque a fé ela só vem por uma via. Romanos 10,17 diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você lê os relatos bíblicos, você se enche de fé e tem plena convicção de que vai superar, né? Deus tem um propósito. E, como eu disse, nós somos mais do que vencedores, é o que a palavra de Deus nos assegura. Queridos, quando Jesus ele disse para o mar, acalma-te, no versículo 39, e emudece, é a mesma palavra que Jesus usou para expulsar demônios na época, em várias ocasiões. Então mostra que, por exemplo, na região da Galileia, o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, ou Genezaré, ele fica abaixo, 212 metros mais ou menos abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então essa região, pela própria topografia sendo montanhosa, ela está sujeita a grandes ventos, a grandes tempestades. Mas quando Jesus disse, acalma-te, emudece, essa é a mesma palavra que ele usou para expulsar os demônios. Então pode ser que essa tempestade tenha origem maligna. Então mostrando claramente que o inimigo ele tem interesse realmente em trazer, aproveitando do pecado dos homens, ele tem realmente bagunçado a natureza. E nós sabemos que todas essas tempestades, todos esses vírus, todas essas guerras e terremotos anunciados na palavra de Deus, ela tem origem realmente do pecado do homem. Então a natureza realmente ficou comprometida. E aí Jesus, ele fala claramente, né? Acalma-te e emudece. É a mesma palavra que nós encontramos no Salmo 46, versículo 10, aonde é nos dito que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então Deus espera que eu e você estejamos calmos, plácidos, confiantes na sua palavra, porque Deus,
é aquele realmente que pode mudar situações. Outra coisa que eu olho para o texto e eu vejo claramente é que talvez esse seja o motivo pelo qual Marcos resolve escrever o seu evangelho. É para explicar quem é esse. Quem é esse Jesus que pode realmente interferir na natureza, repreender realmente a natureza? É o nosso Deus, né? É o Jesus que pode mudar a nossa realidade. Se você não foi contaminado, tenha fé que você não vai passar por isso. E se você está passando por alguma dificuldade, Jesus também pode repreender esse vírus, essa doença, e dizer que você não vai morrer disso. Mas o que nós devemos nos preocupar? O que nós devemos nos preocupar é justamente como está a nossa vida, porque nós precisamos entender a obra de Jesus. E qual foi a obra de Jesus? A obra de Jesus consistiu em ele morrer no meu e no teu lugar, pagando o meu e o teu preço na cruz do Calvário, e fazendo isso, ele nos aproximou de Deus. Então, alguém que entregou a vida para Jesus, alguém que disse que se apropriou da palavra de Jesus, dizendo que ele pagou o preço e se arrependeu, ele está realmente em comunhão com Deus. Então, o que adianta, por exemplo, se alguém hoje está enfermo, por exemplo, e está acometido de alguma doença? Jesus cura agora, mas, sei lá, daqui 30, 40, 50 anos, essa pessoa vai acabar falecendo porque isso é algo pertinente ao ser humano. Mas o que vai prevalecer, por exemplo, é a cura espiritual. Sabe por quê? Porque ela perdura para a eternidade. Então, Jesus realmente fez essa obra. E essa obra de Jesus na cruz do Calvário, inclusive, diz em Isaías 53, que nos trouxe, inclusive, cura física. Então, eu posso me apropriar. Então, nesse tempo de turbulência, o que eu e você precisamos fazer é nos apropriar da palavra de Deus. É realmente achar a palavra de Deus, sabe? Colocar no nosso coração, comer, como disse o profeta Isaías no capítulo 15, versículo 16, comer essa palavra, meditar nessa palavra e não dar ouvido, por exemplo, à voz do inimigo. Então, o seu pensamento, o meu pensamento tem que estar centrado nessa palavra. Então, seja qual for a tempestade da tua vida, se você realmente hoje, graças a Deus, não foi atingido por esse coronavírus, mas por outro lado você está passando por uma situação difícil, creia que Jesus ele pode reverter essa situação de tempestade da sua vida. Ela pode ser de doença, ela pode ser financeira, pode ser conjugal, ela pode ser qual seja a tempestade, mas Jesus pode acalmar essa tempestade, ele pode dizer, acalma-te e emudece. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, na verdade, ele faz um convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus tem esse interesse em aliviar realmente toda a nossa tensão. E se você já tem uma aliança com Deus, você já entregou a sua vida para Jesus, você já tem apropriado a obra de Jesus na cruz do Calvário, então é preciso que você também tome um outro posicionamento, que é o posicionamento que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 13, que diz: e vos acontecerá, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então Jesus espera que eu e você, nesse tempo de crise, sejamos testemunhas para as pessoas que estão realmente em pânico, que estão realmente padecendo já antecipadamente com essa situação, e dizer para elas que Jesus pode mudar realmente esse cenário, ser testemunha de que Jesus pode reverter toda e qualquer tempestade. Então Jesus espera que o povo de Deus se levante como suas testemunhas. E eu e você somos essa testemunha e temos essa responsabilidade por esse tempo. Um abraço a todos. Espero que essa palavra tenha realmente falado ao teu coração. Espero realmente que você possa ser esse portador de bênção para essas pessoas que precisam à nossa volta. E espero contar com a sua presença na próxima edição nossa, na próxima mensagem nossa. Um abraço a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês.